Mais uma aula para você sobre medicina tradicional chinesa e continuando aqui uma aula de fatores de adoecimento. É, meu nome é Eudélia Araújo, toca aqui no canal para você seguir as publicações e curta se você gostar da aula. Eu já dei uma aula aqui, está no canal, procure lá, sobre vento, inclusive essa aula de vento estava assim completíssima, e sobre calor. Vento, calor, mas o que é isso, Diele? Exatamente os fatores patogênicos que podem nos adoecer para a medicina tradicional chinesa. Fazendo breve recapitulação aqui, nós vamos falar de como o nosso corpo pode adoecer. E para a medicina chinesa, ele pode adoecer de várias formas. Uma delas é estar inserido no ambiente. Então, o ambiente pode me adoecer. Mas como o ambiente pode me adoecer? A gente não tem mudanças de temperaturas, de climas no nosso dia a dia? É exatamente assim. A gente não entra num ambiente com ar-condicionado, às vezes, estupidamente gelado e não dá conta, não está com agasalho próprio para isso? É, mais um fator que pode nos adoecer. Então, como isso vai acontecer e quais são os sintomas decorrentes disso? Vamos falar disso hoje? Bom, para isso, preparei uma aula bem legal para a gente acompanhar. Vamos falar dela. Ah, olha que lindinho aqui. Fatores patogênicos, fatores de adoecimento para a medicina tradicional chinesa. E como eu disse, nós já falamos sobre. Ah, peraí, que deu alguma coisa errada, vou consertar. Prontinho, já sumiu ali. Agora a gente pode seguir. Bom, então, como eu já disse, nós já falamos, já vimos aqui, já deixei uma aula no canal, procure e veja essa aula sobre o vento. O vento é o xie mais perverso que nós temos. Por que ele é perverso? Porque ele consegue carregar outro xie junto com ele. O outro fator que já foi feito aqui a aula foi sobre o frio. Então, o vento é o fan e é um fator patogênico yang, o pior dos perversos, para a medicina tradicional chinesa. O frio, han, também é um fator patogênico, só que de polaridade yin. E agora a gente vai falar sobre calor. Meu Deus, como que será o calor? Primeira coisa é continuar estabelecendo essa linha de raciocínio onde temos calor no ambiente que pode me adoecer e também temos a situação em que meu corpo produz desequilíbrios energéticos, entra em desequilíbrios energéticos e com isso eu tenho manifestações e sintomas que eu coloco como sendo de origem calor. E assim eu consigo estabelecer um perfeito tratamento dentro da medicina tradicional chinesa. Vamos falar um pouquinho disso? Primeira coisa que precisamos saber é como o calor interno pode ser produzido no meu corpo. Primeira coisa é lembrar dos desequilíbrios entre yin e yang. E aqui eu vou precisar anotar. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha para trabalhar, que nesse slide está precisando aqui fazer essa modificação. É o desequilíbrio do yin e também do yang. Então vamos lá. Se eu tenho aqui um desequilíbrio dessa forma, onde o yin, por ser uma energia material, está abaixo dessa linha de normalidade, nós temos aqui manifestações, sinais de calor. Essa pessoa tem rosto vermelho, essa pessoa tem calor, essa pessoa tem sede, ok? Quer beber água, porque inclusive ela não tem yin, ela não tem energia material, substancial para conseguir se equilibrar, ok? Então eu falo que essa pessoa tem sinais e sintomas de calor. Mas qual a origem desse sinal de calor? A deficiência da energia yin. Então, como eu trato? Nutrindo o yin
para que ela possa se equilibrar. Agora, nessa segunda situação, eu tenho aqui um desequilíbrio da energia yang mesmo. O yin, ele pode até estar dentro da linha de normalidade, totalmente preenchido. No entanto, o yang está ultrapassando a linha de normalidade. Essa pessoa também tem sinais e sintomas de calor. Ela tem muita sede, ela precisa beber água, muitas vezes ela precisa beber água gelada, mastigar gelo. Então, aqui eu tenho sinais de calor também, só que a origem desse sinal de calor é por excesso, é por plenitude da energia yang. Muito bem. E antes de falar sobre como a gente vai adoecer por calor externo, eu preciso comentar com vocês sobre essa parte aí, do segundo tópico do calor interno, que é o calor externo prolongado, tá? Nós vamos adoecer por calor externo quando estamos dentro de um ambiente com muito calor, sem nos adaptarmos a esse calor. O que significa isso, Jelly? Eu estou na praia, num ambiente muito quente, debaixo de uma barraca que ainda faz aquele vapor ali, né? Aquela situação onde o calor fica extremo. Eu me desidrato. Vamos supor que eu vou beber uma cerveja, eu vou desidratar. Eu vou no mar, que é salgado, eu vou desidratar. Eu vou comer coisas muito quentes, muito picantes. Então, eu tenho também a via externa e interna, que a gente chama de via mista de calor. Então, eu tô ali, sei lá, tomando uma cachaça com canela, cravo ali no meio da cachaça. Então, eu tô ingerindo substâncias de natureza quente e morna, e com isso eu vou também produzir um calor interno. Eu vou comer ali aquela pimentinha, eu vou ficar ali debaixo daquele sol, ou seja, eu estou exposta o tempo todo, muitas vezes sem me hidratar de forma adequada. Vou aproveitar para tomar minha aguinha. Sem me hidratar de forma adequada, então eu fico ali temporariamente, transitoriamente, com sintomas de calor. Ok, isso é temporário, né? A pessoa está ali na praia, um dia, 2 dias, vamos supor que ela fique muito, 15 dias, né? Todo dia indo ali na praia. Ela vai ter um desequilíbrio, sinais e sintomas de calor que são transitórios, se ela não tiver quadro interno que faça com que ela já tenha essa situação. Mas vamos supor que isso não é uma praia, que é um trabalho. Eu estou ali, trabalho com padaria. Eu trabalho lá na produção da padaria. Eu fico trabalhando, fazendo pães, fazendo salgados. Então, é um ambiente que eu preciso de fornos. Porque no plural, muitas vezes eu preciso de mais de um, né? Se é uma padaria, é uma produção, então eu tenho ali 2, 3 fornos trabalhando com temperaturas altas o dia todo e eu fico ali o dia todo. É um trabalho. Eu vou todos os dias, às vezes até no fim de semana, porque abre no sábado. Então, percebe a historinha que eu estou contando aqui para vocês? Essa pessoa que trabalha neste ambiente muito quente, eu estou falando de uma padaria, mas pode ser uma loja que não tem uma ventilação adequada, pode ser um ambiente de sala de aula onde não tenha uma ventilação apropriada, não tenha um ar-condicionado, não tenha uma janela adequada, e ali aquela pessoa está todo dia, né? É claro que quando a gente fala de um ambiente que não é artificial, eu tenho os climas, que podem variar ali, um dia está mais fresco, vai ser inverno, as estações mudam, ok. Mas quando é um ambiente artificial, isso é mais difícil, porque dentro de uma padaria, independente de ser verão ou inverno, o ambiente da produção, uma produção grande, portanto tem muitos fornos funcionando ali o dia inteiro, né? Então aquela temperatura se mantém e precisa se manter elevada, é uma outra situação, né? Então esse exemplo se encaixa ali na produção de calor interno
produção de calor interno que vai se transformar via exposição externa. Ficou claro isso? Isso é muito importante de deixar bem claro. Outra coisa importante para deixar claro, e aí eu vou abrir a câmera para mim. Nem todas as pessoas que trabalham nessa situação vão adquirir um quadro de calor interno. Aí, Jelly, não entendi mais nada. Você acabou de falar que se a pessoa está ali exposta todos os dias, meses, anos nessa situação, ela vai ter um quadro de produção de desequilíbrio interno proveniente da exposição prolongada ao ambiente externo. Sim, eu acabei de dizer isso, mas precisa ter terreno fértil. Fique claro isso para você. Eu preciso já ter ali uma base que me dê a oportunidade do ambiente externo acabar me afetando. Porque, gente, vamos supor que é uma pessoa com muita deficiência da energia Yang. Muita deficiência de energia Yang. Primeiro que ela não vai ter nem disposição, coitada, para ir para trabalhar, né? Segundo, que eu vou ter ali uma dificuldade ou eu vou precisar de mais tempo para que isso chegue a acontecer, porque ela não tem terreno fértil para isso, ok? Ficou claro com essa linha de raciocínio? Então, quando a gente estuda na literatura e vê, né, assiste alguma aula a respeito disso, a gente tem que levar em consideração que é preciso ter uma predisposição para que o ambiente venha a me adoecer de forma interna. O ambiente me adoece, só que ele é transitório. Ele vai penetrar, ele vai aprofundar, principalmente se estiver associado com o vento, nós vamos falar disso, né? Se estiver associado com o vento, mas eu preciso ter uma base ali para passar a produzir essa manifestação clínica, no caso dessa aula de vento, ok? Claríssimo, claríssimo? Voltando aqui ao nosso maravilhoso slide, preparado com muito carinho para você, eu tenho agora que comentar sobre o calor externo. O calor externo é isso que eu acabei de explicar no calor interno, quando eu falei para você de um terreno fértil que precisa acontecer. Eu tenho uma exposição prolongada a esse calor e não me adapto a ele, não me cuido. Então, está um calor exaustante, eu não me hidrato corretamente, eu não como alimentos favoráveis para me ajudar nesse equilíbrio da energia do clima com o meu corpo. Então, eu não ajudo o meu corpo a me adaptar, eu vou passar mal. Eu vou ter sinais e sintomas que eu chamo de calor, ok? Outra situação é a doença febril infecciosa. Então, eu vou adquirir uma doença, um vírus muito severo, que vai me deixar de cama. Eu vou ter febre, eu vou ter luta, eu desidrato por causa dessa febre, por causa dessa luta. A gente chama isso mais de um fator misto, ok? Mas veio de origem externa, então ele está ali colocado dentro de calor externo, mas que ele acabou interiorizando e me provocando sinais internos. Ficou claro? Espero que sim. Dando sequência, nós temos aqui sintomas. Quais são os sintomas de calor externo que eu vou observar no meu paciente? Primeiro, transpiração. Bom, voltando mais uma vez aqui para mim, lembrar que lá na aula sobre vento nós falamos sobre transpiração. E no caso do vento combinado com o frio, nós vemos que o vento, até por ser yang, consegue abrir os poros e conseguir que o frio penetre. Mas o que o frio faz? Vasoconstrição, inclusive dos poros. Por isso, eu não transpiro, ou transpiro muito pouco, insuficiente para conseguir eliminar esse cheiro, ok? Já na manifestação do calor, eu tenho transpiração, claro, porque o calor faz vasodilatação. Então, eu tenho isso também nos poros, nos meridianos, o corpo inteiro vai fazer isso. O frio contrai
e o calor expande, ok? Então, nessa situação, nós temos transpiração, mas muita transpiração, demais. Aí um aluno vira para mim e fala assim, mas o Diele, não é bom transpirar? O chazinho da vovó não é bom? Porque exonera o xie? Foi na aula que eu falei de frio? Sim, é bom. Só que nesse caso, como a transpiração é excessiva, além de exonerar o xie, ele também vai acabar eliminando substâncias que são boas. Eu, nesse caso, vou perder energia material. Eu perco yin, eu perco dinhe. Com a perda da energia material, eu começo a deixar o meu sangue, shui, espesso demais, porque ele precisa ser mais fluido para circular. E com isso, eu tenho quadros, por exemplo, de dor no corpo, dores articulares, por espessamento da energia do sangue, que eu chamo de shui, por causa dessa transpiração excessiva. Percebe como transpirar em excesso é ruim, transpirar nada também? A gente está falando aqui de equilíbrio, nem 8 nem 80. Então a gente precisa centrar e ajudar esse paciente a não perder energia material, porque aí eu vou ter um problema sério, ok? Então o paciente chega para você está tratando lá, sei lá, uma deficiência de yin do coração. E de repente ele aparece gripado, com uma coriza muito espessa, amarelada, ele está com sinais de calor, o pulso está rápido, ele está se queixando de dor na garganta. Pô, para o que você está fazendo, nutrindo a região interna de yin do fígado e passe a tratar com técnicas mais de atuação superficial para exonerar esse cheio calor que o invadiu, para que isso não se some a deficiência do yin do fígado, que já é uma tendência a ser calor, e prejudique mais seu paciente. Percebe como é muito importante a gente identificar aonde está a situação mais grave para tratar primeiro, para que ela não prejudique a outra de base, de raiz, de terreno, o tal terreno fértil. Então, é exatamente assim que a gente trabalha dentro da MTC, da verdadeira MTC. Bom, voltando aqui para o slide, nós vamos continuar falando aqui desses outros sintomas. Cansaço. Por que cansaço se é calor no GL? Isso porque eu perco energia material. Então, o sangue fica espesso, meu corpo fica pesado. E olha bem, esse corpo é pesado não porque tem umidade. Para com esse raciocínio muito lentinho aí e errado, né? Que todo peso é umidade. Nem sempre. É espessamento, muitas vezes, por um quadro de calor. Sensação de peso, acabei de falar disso. Desconforto epigástrico, se isso já for afetando a região do aquecedor médio, né, que é a área predominante aí da energia do elemento terra. Sede, claro, começa a ter calor. Eu começo a pedir o oposto para tratar, ok? E Shen desalojado. Sim, o calor agita a mente, o calor deixa a gente mais agitado, certo? Então eu preciso aí trabalhar isso. E fora a combinação do vento. Vento com calor, síndrome de obstrução dolorosa. E essa síndrome de obstrução dolorosa de origem externa, no caso calor exógeno, nós vamos ter aí as dores articulares, muitas vezes com edemas pelo espessamento do dinhe e com áreas quentes da articulação, mostrando aí o calor, ok? Então, nós vamos ter essas manifestações bem claras e outra coisa importante, rápidas. Isso acontece de forma muito rápida. E aí mostrando o quadro agudo, que é de origem exógena. Muito bem. E em se tratando de calor interno, no caso do calor interno, nós vamos ter sempre para a medicina chinesa aquilo que nos adoece, nós temos temor a ele. Então, quando eu disse na aula de frio, a pessoa tem temor ao frio. Ela está sempre com um casaquinho, ela não gosta de sentir frio, ela se sente mal no frio. Na mesma situação, o calor. Então, eu tenho aí um calor que vem
e eu não gosto de sentir calor, tá? Então, tenho temor ao calor, nesse caso. Preferência pelo frio, claro, porque se sente melhor no frio. A boca muito seca, a gente está falando de calor. O calor consome. Essa pessoa relata que ela é sempre assim. Você vai oferecer uma água para ela e ela fala, tem que ser gelada, tá? Porque água, temperatura ambiente não mata a minha sede, ok? Garganta sempre dolorida, urina escassa e escura. Pensa, ela bebe muita água, no entanto, a urina é escassa e escura. Não bate. Por que que isso vai acontecer? Porque o calor entra, a água entra e já evapora lá dentro, né? Então eu tenho aí uma coisa que não, uma historinha que não encaixa. E isso já é uma peça para nossa investigação. Constipação, por quê? Porque o calor seca, lembra? Aqui aquela pessoa que fala assim, eu bebo água. Quando eu lembro de beber mais água, se ela já tem que lembrar, é porque ela não tem um quadro de calor tão intenso. A gente vai falar dessas diferenças do calor. Mas quando eu bebo água, o intestino funciona melhor. Já a minha amiga, ela bebe água pra caramba e o intestino dela não melhora, continua preso. Por quê? A constipação, a origem do sintoma constipação da sua amiga é por outra situação, provavelmente de umidade, de um quadro de frio. E nesse caso, não vai movimentar, certo? O intestino não vai fazer movimento porque o frio não deixa o movimento acontecer e porque a umidade estorva essa circulação energética. Então, a origem dessa constipação não é calor. Percebe que é assim que a gente vai entender? Então, nem tudo é indicado para todo mundo, nem tudo funciona para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que fazer diagnóstico. Então, o rosto e o corpo é avermelhado, então aquela pessoa com o rosto todo vermelho, com o pescoço vermelho, com o colo vermelho, é uma pessoa mais agitada, tá? Reclama que não dorme bem porque tem muita agitação durante a noite, irritabilidade. Claro que aí a gente vai ter que investigar qual órgão está sofrendo deste desequilíbrio e manifestando esses sinais de calor para tratar melhor e entender os sinais e os sintomas mais específicos, ok? Muito bem, sigamos aqui. E quando a gente fala de calor, a gente precisa também falar do fogo. Tem uma diferença para a medicina chinesa. A primeira coisa importante a dizer é que calor, para a medicina tradicional chinesa, tem origem exógena, o clima ou o ambiente artificial, e origem endógena. Então, eu tenho o calor externo e o calor interno. Fogo não. Fogo é somente um desequilíbrio interno. É somente a situação onde o desequilíbrio do meu corpo produz um calor tão intenso e tão intenso, então é um calor interno, só que com sinais mais graves. Tem uma gravidade maior. Se tem uma gravidade maior, eu nomeio de fogo. Essa é a diferença de calor para fogo. Então, no caso de calor, essa pessoa tem um rostinho vermelho, ela tem transpiração, ela sente calor, é uma pessoa mais agitada, ok. Mas no fogo, essa pessoa tem o rosto vermelho, os olhos são vermelhos, ela está extremamente agitada o tempo todo, ela fala rápido, de um assunto ela pula para outro e volta, já está no terceiro, volta para o primeiro. Você não consegue acompanhar o raciocínio dessa pessoa porque a mente já se torna agitada. Por que é importante falar da mente quando a gente fala de fogo? Porque o fogo é tão intenso, tão intenso, tão intenso que ele sobe, ele vai para a cabeça e ele afeta a mente, deixa essa pessoa extremamente agitada. Ela está pensando que ela está fazendo uma coisa agora, pensando no que ela vai fazer daqui 5 minutos, né? Ela trabalha no computador, ela abre 3, 4 janelas. Então, ela consegue executar tudo, tá? Diferente daquela pessoa que quer ser assim e não consegue executar nada. Ela deixa tudo no meio do caminho. A pessoa que tem uma manifestação de fogo, ela executa tudo, mas ela se consome. Ok? Então, a gente tem que observar essas diferenças. Então, olha ali nos tópicos do slide. Tem força para subir, o fogo afeta a mente, ok? Ela seca os fluidos muito mais rapidamente.
do que o calor, ok? Ela prejudica, portanto, as energias materiais, tanto Yin quanto Shui. Então, ela seca, ela condensa e ela causa sangramentos. Aí eu vou voltar mais uma vez a câmera aqui para mim para falar desse tópico de sangramento. Dentro da MTC, nós temos sangramentos oriundos do frio e oriundos do calor. No caso do frio, frio interno, no caso do calor também, calor interno. Olha só, eu tenho a parede dos vasos e o sangue correndo nessa parede dos vasos. Só que esse sangue, esse Shui, está tão quente, ele está com um sinal de fogo. Então, esse Shui, ele está tão quente que ele começa a derreter a parede desses vasos. Por isso, eu tenho os sangramentos. Então, eu tenho epistaxe, eu tenho gengivite, eu tenho metrorragia, ok? Sinais de sangue extravasando por calor. Mas, Udiele, como é que eu vou saber que esse sangramento é por calor ou por frio? Primeira situação importante é diagnosticar os sintomas. Se esse pulso é muito rápido, calor. Se esse pulso, além de rápido, é cheio, é calor plenitude, então é fogo. Se a língua está vermelha, com saburra amarelada, puxa, é calor. Se o pulso, no entanto, né, na situação oposta, está lento, está escorregadio e cheio, aí eu tenho um quadro de frio em plenitude. Se essa língua está pálida, com saburra espessa, branca, eu estou falando de um sinal de frio. Percebe que só pulso e língua já me diz muita coisa? Eu não estou só falando do sintoma. Vamos supor que o sintoma só seja esse, sangramento. Como é que eu vou diferenciar? Assim, através dos sinais mais fidedignos. Nós temos sinais que são muito fidedignos, pulso e língua, e temos aqueles sinais que a gente precisa rastrear melhor, que é o interrogatório. O que a pessoa diz nem sempre é exatamente aquilo que ela está dizendo. Primeiro, por uma situação de que ela não sabe te informar direito, né? Segundo, que às vezes ela nem observou aquilo, ok? Pois bem, voltando aqui para o nosso slide, nós temos aqui também a situação grave, gravíssima, que é a produção do vento interno. Esse vento é o interno. Fogo não é interno? Fogo só existe como desequilíbrio interno, ok? Eu já tinha dito isso minutinhos atrás. Então, se eu tenho fogo produzindo, lembra de uma fogueira? Fogueira de São João, tá ali. Eu vou, picoto um papelzinho e jogo nessa fogueira de São João. Esse papel não vai cair no fogo, não vai queimar, né? Ele vai subir, porque o calor sobe. Então, esse subir do calor da fogueira de São João, do papelzinho, é o vento indo para o alto. Então, eu tenho produção de vento interno por causa de um desequilíbrio que eu chamo de fogo dentro da medicina tradicional chinesa. Claro que a gente vai investigar qual Zhang Fu que está produzindo esse fogo e conseguir tratar melhor esse paciente. Muito bem. E diante de todos esses sinais de calor, nós temos que lembrar de um outro fator patogênico yang, além do calor, que é a canícula. Não vou deixar de comentar isso nesse finalzinho de aula. Então, nós temos dentro da medicina chinesa, recapitulando, sinais clínicos de calor que podem ser de origem exógena, no clima, no calor exaustante de 45 graus, ou no ambiente que trabalho, que não é tão arejado e tão fresco. Então, eu tenho o calor exógeno e eu tenho o calor endógeno, que é aquele que, por desequilíbrio interno, meu corpo produz. Além do calor, eu tenho fogo, e o fogo só tem origem interna. Então, somente por desequilíbrio endógeno,
desequilíbrio do meu yin, do yang, de algum junk food, de algum órgão, eu tenho produção, sintomas, que eu chamo de fogo. Esse fogo só é interno. E a canícula? A canícula também é um fator de adoecimento, só que somente externo. Por quê? Porque ele é por exposição do sol. Muitos alunos perguntam para mim, Diele, até hoje eu não entendo o que é canícula. Eu vou te explicar agora o que é canícula. Canícula é insolação. Você já viu uma insolação? Já viu alguém que teve insolação? Mais uma vez, voltando a câmera aqui para mim. Tive uma paciente, uma senhorinha, que ela gostava muito de ficar na roça mais tempo do que na cidade, e ela adorava ir mexer nas plantinhas, mexer na horta, mas ela não tinha disciplina nenhuma, não passava filtro solar, não colocava o chapéu, a filha dela brigava muito com ela, não queria beber água, enfim, todo um terreno fértil ali, interessante para que ela adoecesse bem rápido. E ela ficou exposta o dia inteiro. Era um dia que estava muito calor, um verão exaustante. E ela ficou muito tempo no sol, perdeu a hora, ficou lá e tal, e se queimou, queimou muito. Gente, a insolação, ela queima, ela dá queimaduras na pele, horríveis. A pessoa chega a ter febre, então ela teve febre, ela teve queimaduras, ela não usou o filtro solar, a orelha dela deu bolha de tanto que queimou. Imagina numa pele muito fininha, muito sensível, que é de uma pessoa mais idosa. Então, ela não se hidratou, então ela teve febre, ela teve delírios. Então, a canícula, que é a insolação, o que que ela faz? Ela gera um calor que é de origem externa, mas que afeta rapidamente o interno, porque chega a dar perturbação mental. Dentro das descrições na literatura da medicina tradicional chinesa, eles colocam canícula como um fator patogênico que chega a desalojar o Shen de forma rápida. O que é desalojar o Shen? Mente, espírito, consciência, perspicácia. É perturbar o interno, porque o Shen é muito profundo. Então, só que é muito rápido. Então, olha o poder do sol. É isso. Lembre-se, você nunca mais vai esquecer disso. Canícula é o nome que eles deram há 5.000 anos atrás de uma situação de insolação. Espero que tenha ficado muito claro para você. Se você gostou dessa aula sobre calor dentro da medicina tradicional chinesa, deixa o seu like, siga o canal para você conseguir ver mais aulas e eu vou estar sempre postando aulas aqui para você e acabar de vez com suas dúvidas sobre os conceitos importantíssimos da medicina tradicional chinesa para trabalhar com a verdadeira medicina tradicional chinesa. Espero que você tenha gostado. Coloca por favor aqui o que você gostaria de assistir como aula, o que você tem dúvida, qual a sua dificuldade para eu montar uma aula bem legal para você. Até a próxima aula.